E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Tô querendo voltar aqui com o conteúdo do canal e nada melhor do que trazer Byung-Chul Han para vocês. Eu tô lendo esse livro aqui do Que é Poder, do filósofo Byung-Chul Han, e eu me deparei com um conceito que fez as coisas ficarem um pouco mais claras sobre o que é poder, né? Poder às vezes fica meio difícil, não é alguma coisa palpável. E nomear algumas coisas ajuda a gente a entender os nossos atravessamentos no dia a dia. E aí eu escrevi um roteirinho aqui, quero trocar algumas ideias com vocês. Por exemplo, Byung-Chul Han, ele usa principalmente Foucault para sustentar o que ele quer trazer pra gente sobre o poder. A gente ouve as pessoas falando sobre o poder agindo, sobre instituições de poder, mas a gente não consegue nomear, né? E isso é feito principalmente politicamente, de forma tão estratégica que veio se atrelando às microfísicas nossa do nosso dia a dia, né? Depois Foucault vai falar muito sobre a microfísica do poder e como isso atinge e atravessa o nosso corpo, os nossos comportamentos, o nosso dia a dia, né? Mas o interessante desse livro é que é justamente isso, né? Ele dialoga com esses outros autores para sustentar que o poder não é necessariamente de ordem repressiva, mas produtiva, criando e moldando desejos, vontades e principalmente definindo os nossos horizontes de possibilidade. E aí a gente acaba decidindo baseado no que já está dado. A gente tem os nossos comportamentos e toma as nossas decisões baseado no que já está dado no cenário, né? E aí aqui no livro, Han fala que na modernidade tardia, na pós-modernidade, né, no século XXI, enfim, cada autor vai trazer isso de uma forma, mas ele fala que o poder disciplinar que era feito de proibições, regras e punições lá que Foucault falava muito, Han fala que esse poder repressivo dá lugar a um poder permissivo, que é dado através da liberdade. Por exemplo, é clássico, hoje a gente não é forçado a obedecer, né? Mas a gente é forçado a se superar. E sempre essa superação com entusiasmo, né? Uma positividade extrema. A gente vai falar, por exemplo, do Yes We Can. Não é mais submisso, ele é o próprio empreendedor. E é isso, dá espaço para aquela sensação, acho que todo mundo tem, né? Que eu tô sempre atrasado, que eu tô sempre devendo algo. A gente não consegue simplesmente descansar sem usar aquele descanso de forma produtiva. E aí, um parêntese aqui, eu sempre achei que na verdade o problema era ou uma instituição ou o meu chefe, né? Mas aí a vida vai acontecendo e a gente percebe que mesmo em, por exemplo, momentos de descanso lá que eu falei, a gente está buscando produzir algo com aquele tempo. E aí, por exemplo, essa produtividade, essa performance, Byung-Chul Han vai chamar de continuação do self. O poder se torna mais sutil porque agora o controle vem de dentro, né? E a gente vai falar como que é feita essa manipulação para eu mesmo me vigiar. Hoje, o indivíduo que se vigia, ele se exige com entusiasmo, a gente sempre trazendo esse sim, eu consigo superar o Pedro de ontem, ser melhor do que 1% melhor do que eu fui ontem, por exemplo. E aí a liberdade acaba se transformando na forma mais eficiente de dominação. Quando o sujeito acredita ser livre, ele torna-se o servo perfeito. Porque aí é isso, né? A continuação do self, por exemplo, vai consistir em ter espírito de dono. E aí a gente está tomando as decisões que aquele empresário tomaria. A continuação do self do poderoso, né? Eu tomo as mesmas decisões que o meu chefe tomaria, mas a gente, socialmente, a gente não tá no mesmo lugar. E aí é bem nesse ponto que a teoria atravessa a nossa vida real, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa nas redes sociais, a gente está constantemente exposto a discursos de produtividade de pessoas que têm uma certa influência. Essa influência pode ser dita como poder, porque é um poder persuasivo. E aí, por a gente estar sempre sendo exposto a esse discurso, por exemplo, da produtividade, a gente acaba comprando essa ideia, né? E lógico que isso é injusto. Mas quando a gente percebe, a gente tá nessa pira de performance, de produtividade, de ser 1% melhor que aquilo, né? E aí a gente vive num sistema capitalista. Eu não tô dizendo que eu não vou estudar, trabalhar. O ponto aqui é que o discurso fundamentaliza
e cria, na verdade, o sistema capitalista que me faz precisar ralar tanto, atrelado ao discurso que a gente vê na rede social, ele vai fundamentalizar o trabalhador de si, o empreendedor de si. E aí a gente está continuando, a continuação do self do poderoso é essa continuação da lógica do desempenho, né? Um self neoliberal, por exemplo. E aí a gente precisa estar se provando capitalmente, por exemplo, para reafirmar essa existência, esse individualismo, nos reafirmar como humanos, né? E aí, no caso, Byung-Chul Han traz pra gente que essa lógica da liberdade, do yes we can, né, é exatamente essa continuação do self do poderoso, onde os horizontes de possibilidades já estão colocados e aí a gente acha que a gente tem liberdade para decidir daquilo, né? E a mídia tem uma forte presença de persuasão, por exemplo, no gerenciamento político de decisões políticas, de tomadas de decisão, de comportamento de consumo, né? Quando a gente volta para a rede social, por exemplo, o algoritmo ele sabe exatamente o que você quer, o que você vai ou não clicar, ele sabe em qual momento você está mais vulnerável para ele te mandar um anúncio X, Y, Z. E aí quando a gente pensa em quem que tem acessos a esses dados comportamentais, né? A gente já começa a pensar grandes instituições de poder, big techs, big foods, né? Que a partir desses dados, quem tem esses dados, pegam esses dados para moldar discurso e manipular a massa, né? Para mim, eu recebo dentro de uma rede social, eu vou receber um discurso, você vai receber outro discurso, a minha avó vai receber outro discurso, outro político, outra persona criada do mesmo político para persuadir para aquilo que aquela pessoa quer ouvir. E aí quando a gente tá falando de dados, o mais bizarro é que a gente tá dando esses dados de forma muito consciente, né? Esse poder persuasivo, principalmente dentro de uma rede social, tá acontecendo de uma forma que faz a gente dar esses dados de forma consciente, pensando que temos a liberdade de escolher. Por exemplo, do exemplo que eu trouxe aqui é o aspirador de pó, né? Aquele aspirador de pó automático, que a ideia é facilitar a minha vida, mas eu compro ele mesmo sabendo que todo o mapeamento que ele está fazendo da minha casa e sabendo também que esses dados, essas fotos, esse mapeamento que ele está fazendo de quem nós somos, dos nossos comportamentos, não são regulamentados, né? De novo, política. E aí, essa teia vai se criando, isso vai ficando cada vez mais bizarro, porque de fato o aspirador de pó ele vai facilitar a minha vida, né? Ele vai me dar mais conforto, ele vai me dar tempo de qualidade com a minha família, por exemplo, o tempo que eu perderia varrendo a casa, ele tá fazendo o serviço, né? Mas vamos inverter o pensamento. Se a gente não tivesse precisando trabalhar tanto, ralar tanto, tivesse um pouco mais de qualidade de vida vindo de outros lugares, talvez varrer a minha casa, o meu ambiente poderia ter um outro significado, né? E aí é isso, né? Essa rede vai sendo criada justamente para eu precisar comprar, consumir, dar aqueles dados de forma muito mais fácil. Eu acabei escolhendo, mas na verdade, eu estou escolhendo comprar aquele produto porque ele vai facilitar a minha vida, mas na verdade essa minha vida está sendo tirada de outro lugar. Bom, e essa falsa liberdade é justamente essa continuação do self do poderoso, né? Nós tomamos a decisão que já está posta, pensando que temos essa liberdade de escolha dessa decisão, e aí não só dessa decisão, mas todos os outros comportamentos performativos, né? Quero trazer esse outro conteúdo de performance e performatividade para vocês também, que já estão sendo impostos pelo poder sutil. E a gente, por quem tem o poder, né, por exemplo, é um emaranhado de políticas e decisões que vão sendo criadas. O Mark Zuckerberg não trabalhou sozinho, o Bolsonaro não trabalhou sozinho, o Trump não trabalha sozinho, né? E aí uma coisa que Foucault fala muito, por exemplo, é que onde o poder precisa ser repressivo, já não há poder em si. Porque o poder ele vai agir, agora parafraseando Byung-Chul Han, de forma a mediar as situações. Então, ele não vai me obrigar a comprar, mas o algoritmo vai me mandar coisas em momentos que eu estou psicologicamente vulnerável e aquilo vai desencadear gatilhos de consumo e eu fui manipulado a comprar aquele produto, não necessariamente porque eu precisava, sabe? E a ideia aqui, pessoal, é ajudar a gente a refletir sobre como o poder se infiltra mesmo pelo discurso nas nossas menores decisões, nos nossos menores comportamentos, na repetição
de padrão normativo, né, nessa imposição comportamental sutil, né, uma propaganda que me gera um gatilho e ele sabendo que eu estou vulnerável naquele momento é no mínimo injusto. E aí a ideia aqui é a gente entender que o poder não é mesmo algo palpável, né, é uma rede que vai se criando silenciosamente e discursivamente para moldar o nosso comportamento de consumo, comportamento de votação, comportamento de o que eu estou fazendo no meu próprio tempo de descanso. Esse meu tempo de descanso precisa servir para me gerar capital, para me produzir, né? A Bia Churran fala muito sobre a gente achar que o nosso corpo é uma máquina. Outro conteúdo para outro vídeo, de outro livro. Mas o poder age silenciosamente baseado no discurso. Isso a gente já vê muito Foucault quando a gente fala, por exemplo, sobre a teoria queer, né? E eu queria que a gente ficasse esperto sobre esses discursos que são apresentados pra gente diariamente. A gente está exposto pela repetição diariamente a esses discursos normativos, esses discursos de produtividade, né? Esse self neoliberal do empresário, essa continuação do self faz com que eu, empregado, tenha comportamentos do empresário, mesmo sabendo que, por falta, por exemplo, de políticas públicas, a gente nunca vai alcançar aquele lugar. E é uma falsa liberdade do yes, we can. Beleza? Obrigado quem ficou comigo até aqui. Um abraço.